Fala tricolores, o Emerson por aqui, esse é o canal Bahia na Cena e nesse vídeo vamos falar sobre duas informações sobre o Esporte Clube Bahia. Vamos passar alguns dados também e espero que você assista o vídeo até o final e deixe nos comentários a sua opinião sobre esses dois temas que vamos abordar aqui. Dá seu like também nesse vídeo, se inscreve no canal, se possível também compartilha com um amigo para a gente dar propaganda aí para o máximo de torcedores tricolores e fortalecendo essa comunidade do tricolor de aço. Valeu? Galera, a primeira informação é sobre o técnico Rogério Ceni, que renovou seu contrato com o Bahia até o final de 2027. E a segunda informação é sobre o jogador Kaique. O Bahia acabou adquirindo de forma definitiva o jogador. O jogador tem 22 anos e agora assinou um contrato com o Bahia em definitivo até o final de 2029. Então vamos falar aqui sobre Rogério Ceni, para começar. Rogério Ceni, passa aqui alguns dados, tem 123 jogos com o Bahia, 65 vitórias, 23 empates, 35 derrotas e um aproveitamento de 59%. Feitos de Ceni, alguns feitos não vão ser tão relevantes, mas é importante a gente comentar sobre eles. Foi campeão baiano em 2005, quando ele chegou em 2023, ele evitou o rebaixamento em uma situação bem complicada. Em 2024 ele chegou até as quartas de finais da Copa do Brasil e em ano de 2024 também ele conseguiu a classificação do Bahia para a Libertadores. O Bahia tinha 35 anos sem participar da Libertadores e chegou em 2024 e participou dessa Libertadores nessa temporada atual de 2025. Vamos agora para aquela parte de opinião, né, sobre o técnico Rogério Ceni. Primeiro, eu concordo com essa renovação de contrato, eu achei muito bom, porque o técnico Rogério Ceni é um técnico que é vitorioso, é um técnico que já está consolidando seu nome no mercado, recentemente chegou até ser vinculado aí à seleção brasileira, seu nome teve lá o Rodrigo Caetano, que faz parte da CBF, comentou sobre Rogério Ceni, falou que era um nome que para ele agradava, para estar treinando a seleção brasileira, tanto ele quanto o Felipe Luiz. Então a gente vê o patamar que Rogério Ceni já está no futebol brasileiro, né? E olhando os feitos, o aproveitamento dele é bom. Eu entendo alguns torcedores que têm uma certa chateação, pega um pouco no pé de Rogério, mas creio eu que seja pela temporada de 2024, onde realmente houve alguns equívocos por parte dele, algumas insistências ali, algumas coisas que não estavam mais dando certo. Ele, de certa forma, quase morreu abraçado com isso, mas da mesma forma que a gente tem que ver os aspectos negativos, a gente tem que ver também os aspectos positivos. E a gente vai fazer um balanço geral sobre isso aqui. Quando o Ceni chegou ao Bahia em 2023, o Bahia estava numa situação muito complicada ali com o técnico Renato Paiva, que acabou pedindo para sair do Bahia. E Ceni chega com a difícil missão, que é livrar o Bahia da zona de rebaixamento. Tirar o Bahia da zona de rebaixamento para evitar esse rebaixamento do clube no seu primeiro ano da SAF com o Grupo City. E ele consegue. Ele chega com um time ali que não... um elenco que não era tão qualificado assim. Em 2024 houve uma melhora nesse elenco com contratações pontuais e importantes. Mas ele consegue, feito ali em 2023, porque o Bahia não dependia só de si. Era uma missão muito difícil nas últimas rodadas. O Bahia consegue alguns resultados importantes para ter esse respiro de estar ainda com chance de escapar desse rebaixamento. E no jogo contra o Atlético Mineiro, que foi aquele último jogo da rodada, onde muitas pessoas desacreditavam, mas boa parte do torcedor também acreditava, porque torcer para o Bahia é acreditar, mesmo quando as possibilidades são mínimas. O Bahia consegue vencer um Atlético Mineiro que estava disputando o título daquele ano, de 2023, precisava vencer, e o Bahia venceu e com um placar elástico. E conseguiu esse feito de escapar da zona de rebaixamento. O ano de 2024 é um ano que chega ali algumas contratações muito importantes, né, que vira essa chave, que são a contratação de Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre. Teve a manutenção do Cauli, que fez um 2023 espetacular, que chamou a atenção de diversos clubes. E o Bahia mantém também Cauli no time, chega o Arias. Então foi um ano que o Bahia moldou as suas contratações, deu uma melhorada absurda no seu elenco.
E Rogério Ceni começou a temporada já pelo Bahia, que é diferente de você chegar já pegar um time ali que foi montado por um outro treinador, que tinha uma outra filosofia de trabalho. E o Rogério Ceni começa em 2024 a implementar o que ele acreditava, as coisas que ele via como certa para um modelo de jogo. E o Bahia começa bem com esses jogadores se destacando. O Bahia tinha um futebol envolvente que chamava a atenção. Mas quando chegou em algumas competições ali, como o Campeonato Baiano, ele perdeu para o seu rival. E ali já ficou um clima muito ruim entre técnico e torcedores, porque com o investimento que o Bahia tinha e perder para seu rival naquele ano foi um baque complicado. Mas teve uma outra turbulência também, que foi a eliminação na Copa do Nordeste em casa para a equipe do CRB. E aquilo fez com que o torcedor cobrasse muito o Rogério Ceni, porque não adiantava o Bahia em alguns jogos ter algum resultado positivo que o Bahia vinha tendo, mas quando chegasse nas competições, na hora de definir uma competição mata-mata, o Bahia acabar perdendo. E o que aconteceu? Houve um pouco desse desgaste, mas que foi ficando um pouco de lado com os resultados que o Bahia começou a ter no Campeonato Brasileiro. O Bahia conseguiu alguns triunfos muito importantes, performances de tirar o chapéu, de aplaudir de pé. E chamou a atenção não só do seu torcedor, mas de boa parte da imprensa brasileira no geral. As pessoas começaram a olhar para o Bahia de uma forma diferente, ter um respeito maior quando vinha enfrentar o Bahia, principalmente na Fonte Nova. O Bahia vai na Copa do Brasil, onde consegue também avançar e ter alguns resultados importantes. O Bahia conseguiu na temporada 2024 vencer a equipe do Botafogo lá no Newton Santos, aquele Botafogo que acabou sendo campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Esse mesmo Botafogo o Bahia conseguiu eliminar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então foram feitos muito interessantes que foi consolidando ainda mais o trabalho de Rogério Ceni, e onde ele tem todos os méritos. Porém, o que aconteceu? O Bahia foi eliminado pela equipe do Flamengo nas quartas de finais. O Bahia perde um jogo em casa, joga muito bem na Fonte Nova, mas acaba perdendo. Vai fazer o segundo jogo no Maracanã, perde também. E aqui deixou o torcedor um pouquinho chateado, mas sabia que o confronto era difícil. A chateação do torcedor veio ficar maior quando o Bahia, no segundo turno, cai drasticamente seu desempenho. E um clube que tinha acumulado uma certa gordura, que chegou a estar brigando por uma liderança do Campeonato Brasileiro, onde o torcedor até muitos se empolgaram numa expectativa de conseguir um título. Viu o time descer ladeira abaixo e mesmo assim o Bahia conseguiu ir para uma Libertadores. Então é um feito importante essa vaga que o Bahia conseguiu Libertadores. Ficou um gostinho um pouco amargo, por conta que a gente sabia que o Bahia podia ter conseguido algo maior. Mas será que isso era uma culpa de Rogério Ceni ou algo que ele falava que o elenco do Bahia, infelizmente, não tinha algumas peças de reposição, fez com que aquele elenco se desgastasse, olhando a quantidade de jogos que o Bahia teve, aquele elenco se desgastou e perdeu performance. Eu vejo por esse lado. E vem o ano de 2005, o Bahia conseguiu mais algumas contratações pontuais, deu uma reforçada principalmente no seu meio de campo, onde fez uma boa campanha no Campeonato Baiano, se sagrou campeão, vem fazendo uma competição boa no Campeonato Brasileiro, estava jogando uma Libertadores, onde teve boas performances, infelizmente acabou não conseguindo a classificação, mas teve boas performances, fez alguns bons jogos e avançou também na Copa do Brasil, avançou com sobra na Copa do Nordeste. Então isso tem muito mérito do técnico Rogério Ceni. A filosofia de jogo que o Bahia tem hoje é um modelo de jogo diferente. O Bahia tem um jogo propositivo. Às vezes peca na questão da finalização, mas isso aí não dá para atribuir a um problema de Ceni, e sim dos jogadores errando em muitas conclusões. O Rogério tem seus erros, mas também tem muitos seus acertos. Então, essa é a minha opinião sobre o técnico Rogério Ceni. Concordo com a renovação, e ainda bem que foi até 2029, porque eu acredito nesse projeto do Bahia para um longo prazo. Às vezes é um pouco complicado, que a gente fica um pouco impaciente, mas eu sei que vai dar certo esse projeto aí. Então eu confio nisso. A outra informação é sobre o jogador Kaique, que renovou seu contrato com o Bahia
até 2029. Só uma correção, o Rogério Ceni ele renovou com o Bahia até o final de 2027. Kaique que foi contratado agora em definitivo até 2029. O jogador que está na sua segunda passagem pelo Bahia, tem 22 anos, passou aqui em 2023, foi sua primeira passagem, onde ele começou de forma tímida, mas depois começou a consolidar seu nome ali entre os principais jogadores do Bahia daquela temporada 2023. Infelizmente, quando ele estava no seu melhor, jogando pelo Bahia em partidas onde ele estava fazendo gols importantes, ele acabou tendo uma lesão no jogo contra o Atlético Paranaense, uma lesão grave, que afastou ele do resto da temporada, onde ele depois volta para o City para se recuperar, é novamente emprestado, e agora na temporada 2025 ele volta para o Bahia e começa a ganhar ritmo de jogo, começa a ter algumas oportunidades, fazendo gols importantes. O torcedor até tem um carinho especial pelo Kaique, porque principalmente nos Bavias ele costuma performar bem, inclusive fazendo gols. Fez um gol importante na final do campeonato. E é um jogador que provoca, é aquele jogador que acaba se tornando de certa forma um xodó do Bahia, né? Fez um gol também importante no Campeonato Brasileiro, num triunfo fora de casa contra a equipe do Palmeiras. Foi dele o gol que garantiu o triunfo. Então é um jogador que, quando ele está bem fisicamente e consegue não estar, digamos assim, se machucar, acaba tendo alguns problemas com lesões. Quando ele não está machucado, ele está bem fisicamente, ele consegue ter boas performances. Às vezes dá uma oscilada, que é até um pouco normal para um jogador que tem só 22 anos, mas é um bom jogador. E foi importante o Bahia estar fazendo essa contratação em definitivo. Os valores não foram revelados, mas torço pelo jogador Kaique. Vou falar um pouco aqui sobre os números que Kaique tem pelo Bahia. Sua primeira temporada, ele participou de 28 jogos, onde ele fez 4 gols e deu 5 assistências. E nessa segunda temporada, ele tem 20 jogos, 2 gols e 4 assistências. Então é um jogador que tem... Como ele não é um jogador que é um titular absoluto, os números acabam até sendo bom. Tem um jogador que é participativo. Um jogador muito bom no 1 contra 1, que é uma característica que no Bahia a gente tem hoje o Eric Pulga. E, por outro lado, o Kaique tem o Ademir, mas eu vejo o Kaique como tecnicamente um jogador melhor. Não foi à toa que Kaique ele foi comprado cedo pelo Manchester City, como uma grande promessa e uma grande expectativa desse jogador. Infelizmente, as lesões acabou atrapalhando. Mas eu torço para que ele venha adquirir o seu melhor futebol aqui no Bahia e venha estar ajudando o Tricolor de Aço, tendo sequências com o técnico Rogério Ceni. E isso é o mais importante. Essa é a minha opinião sobre o técnico Rogério Ceni, essa renovação de contrato dele com o Bahia até 2027, e a minha opinião sobre o jogador Kaique, que foi contratado em definitivo até 2029. Deixa nos comentários a sua opinião, é claro, deixa aquele like, se possível se inscreve no canal e compartilha comigo aí, dando essa força. É um canal aqui do Bahia, para um papo de torcedor para torcedor, tá tendo sempre essa resenha por aqui, então dá essa fortalecida. Valeu, galera, tamo junto e voltamos assim que tiver mais algumas atualizações sobre o nosso Tricolor de Aço. Valeu, tamo junto.